de Jó. Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos aqui no último capítulo, capítulo 42 do livro de Jó. Certamente, essa trajetória, durante esses estudos, durante as semanas que assim se passaram, nós aprendemos muito com esse servo de Deus chamado Jó. E a sua experiência nos ensinou fortemente, porque o livro de Jó, sem dúvida alguma, é o livro que mais trata sobre o Deus soberano, a soberania de Deus. Antes de começarmos o capítulo 42, e eu já peço para que você pegue aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, pegue aí um papel, uma caneta para você anotar os detalhes desse capítulo e a gente vai fazer versículo a versículo. É muito importante entendermos porque o capítulo 42 trata do quebrantamento e da restauração de Jó. Mas para chegarmos aqui, nós precisamos entender todo o contexto. E é muito importante nós passarmos por esse contexto. O livro de Jó, ele é um livro, sem dúvida alguma, magnífico. O livro de Jó, ele nos motiva, o livro de Jó nos acrescenta a fé. Certamente porque nós nos identificamos com a história de Jó. Quem não se identifica com a história de Jó? Todos nós passamos por sofrimentos, todos nós passamos por dores, por dificuldades, por doenças. Passamos e enfrentamos tragédias. E o livro de Jó, ele trata de vários temas importantes para nós aprendermos, e nós vimos isso nos últimos estudos. O livro de Jó, ele fala do mistério do sofrimento humano. E aí, por muitas vezes, nós nos perguntamos, não é? Por que nós sofremos? E aprendemos no livro de Jó que a resposta não está aqui na terra. O mistério do sofrimento humano, essa resposta, ela está no céu. O livro de Jó também trata sobre o juízo retributivo de Deus, que na nossa ideia é uma ideia completamente distorcida. Porque no nosso entendimento, na nossa mente, quanto maior o sofrimento da pessoa, maior é o pecado que ela tem. Se ela está sofrendo muito, é porque ela está pecando muito. Nós aprendemos completamente diferente. O livro de Jó nos ensinou isso de forma completamente diferente. Não é bem assim. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 2, que o justo também ele sofre. E às vezes sofre sem nenhuma causa. Como o próprio Deus disse a Satanás, Jó está sofrendo sem causa alguma. Aprendemos isso muito bem durante esses estudos. O livro de Jó, amado, trata sobre a adoração a Deus sem interesse. É possível? É possível adorar a Deus sem nenhum tipo de interesse? O livro de Jó nos mostra que sim, é possível sim, nós amarmos a Deus por quem Ele é e não porque Ele pode nos dar. É possível adorar a Deus sem interesse. Jó nos mostrou isso, nos ensinou isso. O livro de Jó ele é encorajador. O livro de Jó fortalece a nossa fé, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Nós podemos adorar a Deus, mesmo em circunstâncias completamente contrárias e adversas. Vimos que o próprio Deus, ele testemunhou sobre Jó. E disse que Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não apenas era um homem mais justo do seu tempo, mas também Jó era o homem mais rico do seu tempo. Nós vimos isso. E ele não somente era o homem mais justo e rico do seu tempo, mas também ele era feliz porque ele tinha uma família maravilhosa. Seus filhos eram unidos. Sua esposa estava sempre com ele. E eles criaram os seus 10 lindos filhos, que eram os mais lindos da sua época. Mas Deus, em sua infinita soberania, permitiu que o sofrimento chegasse na vida de Jó.
E nenhum outro ser humano na face da terra sofreu mais do que Jó. Satanás atacou Jó através dos 5 grandes pilares de sustentação de um homem aqui na terra. Você lembra muito bem disso. Jó perdeu todos os seus bens, o pilar da área financeira. Jó perdeu os seus filhos, ou seja, parte da sua família. Jó e a sua esposa enterraram 10 filhos de uma única vez. O terceiro pilar foi a sua saúde. Jó ficou enfermo, se encheu de tumores malignos, feridas estouraram em todo o seu corpo. Jó virou um aborto vivo. Foi terrível. O quarto pilar foi justamente aquela que deveria estar sempre ao seu lado, o seu porto seguro, a sua esposa. A sua esposa o abandonou, chamou ele de louco. Jó perdeu a confiança dos seus amigos. O quinto pilar de Jó foi afetado. Os amigos de Jó chamaram ele de louco, chamaram ele de ímpio, acusaram de Jó ter matado seus próprios filhos com a sua loucura. Diante de todas essas coisas, diante de todos esses sofrimentos, Jó não blasfemou contra Deus. Mas Jó, ele se queixou. Vimos isso no decorrer dos capítulos. Conhecemos um Jó que talvez muitos não conheciam. Jó, ele lamentou. Jó, ele se queixou. Nós vimos que Jó, ele dialogou com seus 3 amigos e foi uma luta de ataque e defesa, e Jó querendo se justificar, dizendo que ele estava sofrendo injustamente porque ele era um homem injusto. E após os discursos dos 3 amigos e a réplica de Jó, nós vimos um jovem chamado Eliú. E esse jovem discursou e falou muitas verdades a Jó, coisas que os seus 3 amigos não falaram. Eliú disse: Jó, tua causa está perante Deus, confia nele. Isso foi tremendo, foi maravilhoso. E então nós vimos nos últimos estudos que Deus finalmente quebrou o silêncio. E na quebra do silêncio de Deus, ele perguntou: Jó, você é capaz de explicar a criação? Na quebra do silêncio de Deus, ele questionou: Jó, você é capaz de dominar a criação? E foi isso que nós vimos nos últimos estudos. E então chegamos no último estudo, que é o estudo de hoje. Veremos aqui no capítulo 42 o quebrantamento e a restauração de Jó. Que coisa maravilhosa! Finalmente chegamos nesse ponto aqui do capítulo 42. Após passarmos por todos esses estudos durante a semana, Deus, Ele falou conosco em todos esses capítulos, mas esse capítulo 42, ele é muito especial. Muito especial, porque ele vai trazer várias e várias lições. O capítulo 42, amados, tem 2 divisões muito claras. Entre os versículos de 1 a 6, nós vamos ver o quebrantamento de Jó. Jó, ele vai se quebrantar e vai nos ensinar 5 grandes pilares. Nós vamos entender isso mais na frente. E entre os versículos de 7 até o versículo 17, nós vamos aprender sobre os 5 pilares da restauração de Jó. Então perceba, do versículo de 1 a 6 são 5 pilares do quebrantamento. E dos versículos 7 a 17 são os 5 pilares da restauração de Jó. O que levou Jó até a sua restauração. Será, sem dúvida, um estudo que vai falar fortemente ao meu e ao teu coração. Amém? Então vamos juntos. Jó capítulo 42, versículo 1. E já no versículo 1, Jó, ele responde de forma positiva aos discursos de Deus. E finalmente, Jó, ele começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Observe aqui o versículo 1, quando diz: Então respondeu Jó ao Senhor. Jó respondeu pela segunda vez ao discurso de Deus, você lembra?
A primeira vez foi no capítulo 40, entre os versículos 3 e 4, quando Jó disse que era indigno e que ele colocaria a mão na sua boca por ter falado demais. Vimos isso no estudo anterior. Sem dúvida, os discursos de Deus mexeram com Jó. Produziram em Jó efeitos positivos. Jó viu Deus como ele é. Mas também Jó viu a si mesmo conforme ele era. Isso fica muito notório aqui na sua confissão. A cura e a restauração estavam a caminho. Jó aprendeu a confiar em Deus. Ele abandonou as suas queixas, as suas lamentações, de acreditar que Deus estava sendo injusto. Jó aprendeu que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então Jó, a partir do versículo 2, ele vai nos ensinar 5 pilares. 5 pilares que formam o quebrantamento de um homem. E que, de fato, foi esses 5 pilares, eles formaram o quebrantamento de Jó até o seu arrependimento. E os 2 primeiros pilares já estão aqui no versículo 2. Acompanhe comigo o versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Glórias a Deus pela sua palavra. O primeiro grande pilar, Jó reconheceu que Deus é soberano. Reconhecer que Deus soberano, amados, é tudo para a vida de um verdadeiro servo cristão. Bem sei que tudo podes, grifa na sua Bíblia, o primeiro pilar. Deus é o Criador, Deus é o sustentador, governador de todo o universo, de todo o universo, da terra e tudo que nela há. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu gosto muito do versículo 2. Porque Deus ele traz ordem ao caos. A terra estava sem forma, estava vazia. Então tudo que era o caos foi transformado na ordem de Deus. Deus sustenta e governa todas as coisas pelo poder da sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, o Senhor, é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Bem sei que tudo podes. Jó, ele abre ali o seu coração. Ele sabe que Deus, ele cria, sustenta, governa, domina e dirige todas as coisas. O segundo grande pilar, que trata sobre o caminho do quebrantamento de Jó, é reconhecer que Deus é imutável. Ainda aqui no versículo 2, acompanhe comigo. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Marca o segundo pilar. Deus é imutável. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. O que significa Deus ser imutável? Significa que ele não muda, nem em seu ser e nem nos seus propósitos. Malaquias 3:6, porque eu, Senhor, não mudo. Amados, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Sabe por quê? Porque Deus, ele é eterno. As coisas não acontecem de improviso, não. Deus, ele não tem um plano B. Deus não tem plano B, amado. Ele é eterno. Ele é eterno para trás, ele é eterno para frente, ele é um ser não criado. E quem foi que ensinou as coisas a Deus? Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus por meio dos seus decretos, dos seus propósitos, dos seus desígnios. Por isso nós duvidamos. Nosso entendimento não consegue alcançar que Deus, ele é bom, ele é sábio, ele é amor, ele é justo, ele é eterno. E isso é uma questão de fé. Deus sempre estará no controle de tudo e de todos, não importa as circunstâncias em que eu e você, em que o mundo se encontre, tudo está diante dos propósitos divinos. Ele mede a palmos o céu, o oceano cabe na palma de suas mãos. Ele nos conhece. Antes de sermos criados, antes de nós viermos a existir, Deus ele já nos conhece.
Gosto muito do que Isaías ele fala no capítulo 40, entre os versículos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou Deus conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu a vereda do juízo? E quem ensinou sabedoria para Deus? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento, disse o profeta. Os propósitos de Deus são imutáveis, eles não mudam. Já aqui no versículo 3, nós temos o terceiro pilar do quebrantamento de um homem, do quebrantamento de Jó, reconhecer a eterna sabedoria de Deus. Acompanhe comigo no versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Esse é o terceiro pilar. É interessante aqui porque Jó ele citou as palavras do próprio Deus no seu discurso. Lembra de Jó, capítulo 38, versículo 2? Quando Deus vai dizer, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Essa citação, ela é simplesmente perfeita. Sabe por quê? Porque ela expressa exatamente a nossa insignificância diante de um Deus Todo-Poderoso. Nós não sabemos. A nossa mente é limitada. E Deus, Ele é ilimitado. Ele é o Todo-Poderoso. Mas, porém, infelizmente, muitas pessoas exibem falsa sabedoria e dizem ser mais sábios do que os outros. Se exaltam, né? Se colocam em pedestais muito maior do que os outros. Mas, amados, o verdadeiro sábio, ele entende que o que ele sabe, comparado ao que ele não sabe, é muito maior. Temos muito mais coisas a aprender. Sabe por quê? Porque nós somos eternos aprendizes. Portanto, quem mais sabe precisa ter a compreensão que pouco sabe. Deus, em sua eterna sabedoria, faz com que nós só sejamos insignificantes nesse sentido de querer se exaltar. E muitos têm a mente e quer ser maior do que Deus. Somos eternos aprendizes, amados. E Jó, ele se quebrantou nesse terceiro pilar, a eterna sabedoria de Deus. Por isso que ele vai afirmar, eu falei do que não entendia. São coisas maravilhosas demais para mim. E olha o que ele diz no versículo 4, escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Grifa na sua Bíblia aí. Mais uma vez, Jó utiliza o discurso de Deus, né? Nós vimos isso em Jó, capítulo 38, versículo 3, e no capítulo 40, versículo 7, quando o Senhor vai dizer, eu te perguntarei, e tu me farás saber. Na verdade, essa ideia deveria ser invertida na nossa mente. E isso é uma verdadeira confissão de um homem que é convertido. Porque este homem deve dizer, Senhor, eu não sei, me ensina. Porque eu não sei, Senhor. São coisas maravilhosas demais para mim. O nome disso chama-se humildade. É o contrário de prepotência, arrogância. Sabe? Pessoas que dizem saber demais. Ah, amados, como o nosso caminho do conhecimento vai perdurar e nunca vai ter fim. Você sabe por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, quando o profeta diz, continuamos e prossigamos a conhecer, significa que mesmo quando chegar no céu, Deus é uma fonte inesgotável. Nunca conheceremos Ele em toda a sua plenitude. Passaremos 1000 anos, 1 milhão, 1 zilhão de anos e ainda estaremos na fonte da água da vida, bebendo do seu conhecimento. Isso é um verdadeiro passo para um quebrantamento. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas se você caminhar esses passos que Jó caminhou, saber que Deus ele é soberano, saber que Deus, nenhum dos seus planos pode ser frustrado porque Ele é imutável, e saber que Deus ele é eterno na sua sabedoria, você está no caminho certo para um quebrantamento.
As 70 perguntas que Deus ele fez a Jó deixaram Jó confuso. O propósito era tapar a boca de Jó, e isso aconteceu. Mas também o propósito era fazer com que Jó reconhecesse a sua própria ignorância. E é isso que Deus está falando no nosso coração. Versículo 5. O quarto pilar para o quebrantamento de Jó: ter uma experiência pessoal com Deus. Olha o que diz o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Grifa na tua Bíblia, amado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. É claro que nós não queremos cristianizar aqui o texto, mas o que está sendo posto aqui é essa visão espiritual. É ter uma experiência pessoal com Deus. Ler livros sobre Deus é importante. Aprender com os outros sobre Deus é importante. Escutar um testemunho sobre Deus é importante. Tudo isso é importante. Mas nada, amados, absolutamente nada, substitui uma experiência pessoal com o Senhor. O conhecimento experimental por meio do Espírito Santo de Deus é muito mais revelador, poderoso e eficaz. Precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Precisamos entender a obra do Espírito Santo em nós. E muitas vezes, amados, nós estamos vivendo uma vida de liturgia. Muitos filhos vão para a igreja porque os seus pais levam esses filhos para a igreja, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Deus. É sentir Deus no seu coração, é deixar com que as palavras do Senhor penetrem nos seus ouvidos, chegue até o seu coração, é ter de fato uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Onde para muitos, o Espírito Santo é um Deus esquecido. Por isso que muitos estão dentro da igreja friamente. Por isso que muitos não sentem o desejo de ir para a casa do Senhor. Não sente mais o fervor do Espírito Santo em seu coração. Isso é ter uma experiência pessoal com o Senhor. Isso é ter uma experiência pessoal com Deus. Precisamos aprender a ter essa experiência verdadeira com o Senhor. O Espírito Santo, amado, é Ele que intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Você sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos regenera. João capítulo 3, versículo 5. E disse Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo é aquele que habita em todo aquele que crê. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vocês são santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vós? O Espírito Santo é Ele que nos capacita. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. E aí sim poder dizer as mesmas palavras que Jó disse. Quando ele vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos espirituais te veem. Amados, a voz divina levou Jó à revelação divina. E foi assim que ele atingiu a sua maturidade espiritual que lhe faltava. Jó era um homem teólogo, dogmático. O dogma é bom, a teologia é boa, deve estar na nossa mente, mas se o Espírito Santo não arder no nosso coração, tudo será em vão. A teologia pode estar na mente, o dogma pode estar na mente, mas o fervor do Espírito deve estar no meu coração sempre. Se eu perco isso, eu apago o Espírito. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Se o meu Espírito apagar, a minha frieza vem. E a iniquidade vem junto com a frieza. Por isso que Jesus ele nos alerta que o amor de muitos esfriará. É por isso que Jesus ele fala para a igreja de Éfeso:
lá em Apocalipse, quando ele vai dizer: vocês são trabalhadores, vocês evangelizam, vocês fazem tudo, mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês deixaram o Espírito Santo, esfriaram. Precisamos ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Uma grande lição para todos nós, aqui nesses versículos. Por fim, vem o quinto e último pilar do quebrantamento de Jó. Depois dele passar por esses pilares, Jó chega naquilo que realmente nos liberta: o arrependimento. Acompanhe comigo no versículo 6. Por isso, disse Jó, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glórias a Deus. O arrependimento, amado, é o caminho para a cura. Saiba disso. O arrependimento é o caminho para a cura de todo homem. Temos aqui uma verdadeira confissão do pecado. Jó jamais afirmou em seus discursos que ele não tinha pecado algum. Não. Porém, ele insistiu em justificar-se, que era justo. Jó insistia que era justo e que, de alguma forma, Deus estava punindo de forma injusta. Por isso que ele chamou Deus de injusto, não é? Nós vimos isso nos estudos anteriores. Em alguns momentos, os discursos de Jó foram, inclusive, arrogantes. Foi atrevido. Por isso que Deus o disciplinou. E isso foi necessário. Jó foi um homem exemplar. Como a gente viu nos primeiros capítulos, o homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Porém, toda essa experiência que ele passou com Deus mudou a sua visão completamente sobre Deus. Ele se tornou um homem muito mais teocêntrico, entende? Deus é que estava no centro agora da sua vida. E isso foi necessário para o seu crescimento espiritual. Jó, aqui no versículo 6, nós vemos que ele teve o que a gente chama de metanoia, significa mudança de mente. Ele se arrepende. Jó, ele despreza a si mesmo como uma criatura pecaminosa. Por isso que ele vai dizer: eu me arrependo no pó e na cinza. Isso é uma expressão de tristeza, de autodepreciação, porém de libertação. Jó, ele não sente remorso aqui, não, ele se arrepende. Se arrepender é diferente de ter remorsos. Judas, ele teve remorso, por isso suicidou-se. Mas Pedro, ele se arrependeu e ele voltou para o caminho. Jó também se arrependeu e voltou para o caminho. O salmista, Davi, no Salmo 51, ele se arrepende e ele diz: Senhor, eu me arrependo, apaga minhas transgressões, porque a minha boca quer louvar o teu nome, a minha vida quer louvar o teu nome. Frutos do arrependimento. E é isso que nós estamos vendo aqui. E esses foram aqui, nessa primeira parte do estudo, os 5 pilares do quebrantamento de um homem. Saber que Deus, ele é soberano. Saber que os propósitos de Deus são imutáveis. Reconhecer a eterna sabedoria de Deus. Entender que precisamos de uma experiência pessoal com Deus. E aí sim, chegamos no momento do nosso arrependimento. Quando nós nos arrependemos e entendemos que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Na segunda metade aqui desse estudo, depois de passar por todas essas tempestades e aprendizados, chegamos aqui na segunda e última parte do livro de Jó. A partir do versículo 7 até o versículo 17, Deus vai mudar completamente a história de Jó. E ele começa aqui se voltando para os seus 3 amigos. Lembra dos 3 amigos acusadores de Jó? Acompanhe comigo aqui no versículo 7, quando diz: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste, grife na tua Bíblia, não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Grifa aí na sua Bíblia. Deus, ele apareceu também para Elifaz, não é? Foi ali uma teofania. Ele também aparece para Elifaz. Elifaz
era o mais idoso entre os três amigos. Digamos assim, ele era o mais sábio. Por isso ele foi escolhido como instrumento para levar a mensagem de Deus, a repreensão de Deus para os três amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Esses três exaltaram os seus dogmas, as suas tradições. Eles chegaram à conclusão de que Jó era culpado, era um pecador em oculto. A teologia deles era deficiente, nós vimos isso. O que tinha no coração deles e na mente deles era essa semeadura. E na mente deles eles diziam, sabe por que Jó está sofrendo? Porque Jó está pecando. Não, mas sabe por que Jó está sofrendo muito? Porque ele está pecando muito. E isso é completamente errado nós pensarmos assim. Nós vimos isso, não é? A soberania de Deus. O justo também ele sofre. Deus tem propósito em meio aos sofrimentos. E nós aprendemos isso claramente. O fato é que eles pensavam, esses três amigos de Jó, conhecer os caminhos de Deus, mas a ira de Deus se acendeu contra eles, né? Como está escrito aqui no versículo 7. Olha aí quando diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Olha só. Certamente eles não esperavam que Deus disse aqui nesse versículo, o meu servo Jó. E quando Deus falou isso, a ficha caiu. A ficha dos três caiu na hora. Porque aí eles perceberam, Deus chamou Jó de servo. Então, esse momento eles pensaram, nós estávamos errados. Nós falhamos. E o tempo todo Jó estava certo. Aí no versículo 8, acompanhe comigo aqui, porque para evitar que eles recebessem a punição de forma severa, eles precisavam da oração intercessória daqueles que eles perseguiram. Eles precisavam da oração de Jó. Olha agora o versículo 8, Deus dizendo a eles, tomais, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, olha Deus chamando Jó de servo de novo, ide ao meu servo Jó, e oferecer holocausto por vós. O meu servo Jó, pela terceira vez, Deus chamando Jó de servo, o meu servo Jó orará por vocês, porque dele e somente dele, glórias a Deus, aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa, olha aí quem é louco agora, vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quarta vez Deus chama Jó de servo. Eles chamaram Jó de louco, mas agora o próprio Deus chama esses três amigos de Jó de louco. Vocês é que são loucos. A restauração de Jó, amados, que coisa, é muito maravilhosa. É tremendo. Porque a restauração de Jó tem que passar também por 5 grandes pilares. E também, de certa forma, é uma prova. Esse primeiro pilar é uma forma. E o primeiro pilar aqui, para a restauração de Jó, é que Jó precisava orar, perdoar pelos seus acusadores. É interessante porque nenhuma única vez esses homens oraram por Jó. Não, ao contrário. Ao contrário, chamaram Jó de ladrão, de ímpio, de louco, acusaram Jó de ter matado os seus próprios filhos por causa da sua loucura. Porém, Jó, um homem perseguido, seria agora generoso e oraria por eles. E aqui, amado, nós temos uma grande, imensa lição. Porque uma das maiores virtudes do perdão é orar por alguém que nos magoou. Mas é orar sem rancor, sem mágoa, com compaixão e com misericórdia. Jó deixou essa lição aqui. A palavra de Deus nos deixa essa lição. Muitas vezes a gente diz que perdoa, a gente diz que está, não é? Mas nós, na oração, nós não oramos por essas pessoas que, por algum motivo, nos machucou. E certamente, na nossa vida, a gente passa por essas situações. Mas você tem orado por aquele que te feriu? É o que Deus está falando comigo e com você essa noite. Jó orou pelos seus amigos acusadores. Jó perdoou os seus amigos acusadores. E esse aqui foi o primeiro pilar da restauração de Jó. Orar por quem lhe fez mal. Olha o que diz o versículo 9. Versículo 9 diz assim: então foram Elifaz, o temita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita,
E fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Grifa na sua Bíblia: o Senhor aceitou a oração de Jó. Sabe o que Jesus nos ensinou em Mateus, no capítulo 5, versículo 44? Disse Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele também diz em Marcos capítulo 11, versículo 25: e quando você estiver orando, disse Jesus, se tende alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial também perdoe as vossas ofensas. Jó perdoou sem sentimentos negativos. Nossa oração deve, sem dúvida alguma, envolver um círculo muito maior do que nós mesmos e a nossa família. Devemos orar também pelas outras pessoas e até mesmo, como nos ensina Jesus Cristo, pelos nossos inimigos. No versículo 10, o Senhor muda o cativeiro de Jó. Olha como vai ficando empolgante agora no final. Deus vai cada vez mais restaurando Jó, e isso vai ficando cada vez mais empolgante. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro, grifa na sua Bíblia, o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. No instante em que Jó intercedeu por seus amigos críticos, no meio daquilo tudo, a misericórdia do Senhor favoreceu o seu servo. E então o Senhor lhe deu em dobro tudo o que ele antes possuíra, diz as Escrituras Sagradas. É o poder de Deus que cura, é o poder de Deus que restaura, é o poder de Deus que reverte tragédias. Eu gosto muito do salmista, né? No Salmo 103, bora abrir rapidinho, acompanhe comigo. Salmo 103, mas somente os versos de 3 a 5. Salmo 103, versos de 3 a 5 diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime da tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens da tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Glórias a Deus. Volta lá para Jó. Volta lá para Jó. Esse é o Deus que nós cremos. Esse texto aqui de Jó, ele fala da lei do amor. Você já ouviu falar da lei do amor? Jó orou pelos seus acusadores. E a gente tem aqui um grande ensinamento. Esse ensinamento nos diz que aquele que segue a lei do amor abençoa e é abençoado. Você percebeu ao ponto que Jó estava orando pelos seus acusadores, ele também foi abençoado. Isso é a lei do amor, amado. Paulo vai falar isso em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, que é a lei do amor. Que coisa tremenda. Vamos caminhar. Versículo 11. As boas novas se espalham sobre essa restauração de Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes os conheceram e comeram com ele na sua casa. Olha um banquete aí. E se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Olha só. Todos os ex-amigos de Jó, incluindo os três, Elifaz, Bildade, Zofar e também o jovem Eliú, todos os seus parentes se reuniram na casa de Jó aqui, percebeu? E fizeram um grande banquete de ação de graça. Houve um perdão completo aqui, coisa maravilhosa. E todos eles traziam presentes, como diz as Escrituras. Trouxeram presente para Jó, né? Esses presentes aqui, eles simbolizam, na verdade, cortesia, amizade. Foi um momento, sem dúvida, de grande alegria. Esse texto aqui, no versículo 11, diz que o segundo pilar de Jó foi restaurado. Sabe por quê? Porque ele estava numa festa, ele estava alegre, ele estava conversando. Significa dizer que ele estava curado das suas enfermidades. Jó foi curado. Um novo dia amanheceu diante de Jó. Logo ele que desejou a própria morte, ele não queria ver mais a luz do dia. Você lembra disso? Não era mais o Jó que estava cheio de tumores malignos. Agora ele estava curado, participando de banquete com seus amigos e as suas famílias. Glórias a Deus! Deus restaurou a saúde do seu servo Jó. Que coisa tremenda, amada! Que coisa maravilhosa! No versículo 12, a gente precisa caminhar aqui e temos o terceiro pilar da restauração de Jó. Está no versículo 12, acompanha comigo.
Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Coisa tremenda. O terceiro pilar da restauração de Jó foi a sua área financeira, os seus bens. Jó estava mais forte do que nunca. Este versículo aqui, ele repete Jó capítulo 1, versículo 3, que descreve as riquezas anteriores de Jó. Mas agora tudo foi duplicado, né? Se lá a gente viu que Jó tinha 7.000 ovelhas, agora ele tem 14.000. Se tinha 3.000 camelos, agora ele tem 6.000. Tudo foi duplicado na vida de Jó. Glórias a Deus. É um Deus tremendo. É um Deus que honra. É um Deus poderoso. É um Deus soberano. Bem sei que tudo podes, diz o servo Jó. Estamos caminhando para o fim do livro de Jó. Chegamos então no versículo 13, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o versículo 13 nos traz um dos mais belos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Acompanhe comigo o versículo 13. Também teve Jó outros 7 filhos e 3 filhas. Eu não sei se você percebeu, mas tem o quarto e o quinto pilar da restauração de Jó está nesse único versículo, versículo 13. O quarto pilar da restauração de Jó é seu casamento, porque se Jó ele teve mais filhos, significa que o seu casamento foi restaurado. Todos os eruditos, todos os estudiosos dizem que essa esposa aqui é a mesma esposa. Jó não trocou de esposa, é a mesma esposa. Aquela mesma esposa que disse, Jó, abandona o teu Deus e morre. Aquela esposa que chamou Jó de louco. Jó então aqui perdoa essa esposa. E o casamento ele é restaurado. No momento em que nós vivemos, diante dessa pandemia, todos os números mostram que as pessoas estão cada vez mais se divorciando. E nós aprendemos com o seu servo Jó que, independente das circunstâncias, o poder mais libertador e o que mais pode libertar algo chamado divórcio chama-se perdão. Perdão. E é o que nós acompanhamos aqui. Mas o quinto pilar, aqui nesse versículo 13, o último pilar da restauração de Jó são os seus filhos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Mas a grande pergunta aqui é, o Senhor não disse? O Senhor não prometeu que daria tudo em dobro a Jó? Você viu lá, 7 camelos, 3.000 camelos virou 6.000, não é? Tudo foi em dobro. Então, a grande pergunta aqui é, por que Deus também não dobrou os filhos de Jó? Porque no capítulo 1 nós vimos que Jó ele tinha 10 filhos. Não era então para Deus dar a Jó 20 filhos, então seria dobrado? A resposta é simples. E só quem entende o que eu vou falar agora é quem já perdeu um filho. Sabe por quê? Porque um novo filho que nasceu não substitui um filho que já morreu. Eu vou repetir para você. Um novo filho que nasceu não substitui um filho que já morreu. Os primeiros 10 filhos de Jó, eles não se perderam. Eles ainda existem. E sabe onde eles estão? Eles estão no céu. E essa é a grande lição. Quando um filho nosso, ele morre, ele não se perde como muitos falam. Quando muitos dizem, você perdeu o seu filho. Não, nós não perdemos. Quando Jó ele disse, Deus me deu
deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Os filhos, eles não morrem, eles morrem, mas eles voltam para Deus. Eles estão com o Senhor no céu. Nós sabemos, você sabe a dor que você sente pelo filho que você perdeu, mas ele não está perdido, ele está com Cristo, ele está com o Senhor no céu. João, ele não perdeu os seus 10 filhos, os seus 10 filhos estão com o Senhor, e Deus deu mais 10 filhos a Jó. Portanto, Jó tem 20 filhos, 10 no céu e 10 com ele aqui na terra. Que coisa tremenda esse versículo ele nos ensina, amado. Que coisa maravilhosa. Por isso que esse Deus, ele é soberano. Por isso que esse Deus, ele é tremendo. Esse é o Deus que eu e você, nós servimos. Chegamos ao fim do estudo de Jó. Os últimos versículos. Versículos 16 e 17. Eu vou apenas ler e a gente encerra a lição que esse livro nos trouxe. Versículo 16. Depois disto viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E o versículo 17 diz: então morreu Jó, velho e farto de dias. Esse foi o estudo do livro de Jó. Deus, eu tenho certeza que falou fortemente ao meu e ao teu coração. Esse livro de Jó nos ensina que Deus é soberano, que Deus é justo, que o mistério do sofrimento humano não está na terra, está no céu. Esse livro nos ensina que nós temos que adorar a Deus sem interesse, adorar a Deus por quem Ele é, apenas adorar a Deus por quem Ele é. Esse estudo, esse livro nos ensina que diante de um Deus soberano nós somos insignificantes. Mas Ele nos ensina que é um Deus que restaura, que liberta e que transforma. Perdoe. Se você tem algo com alguém, perdoe. Se você questiona a Deus sobre coisas que acontecem com a sua vida, saiba que Ele é um Deus criador, soberano, governador, dominador e que sustenta todas as coisas. Que Deus tenha falado ao teu coração.